Olá, seja bem-vindo ao canal Oficina Dali. Hoje eu mostrarei como fazer uma saia em tricô fácil para iniciantes. Veremos como estabelecer o número de pontos, como fazer os pontos utilizados, como fazer o cos e como fazer a costura invisível. Mais algumas dicas para sua peça ficar ajustada e com bom caimento. Como a linha é azul escura, é o anil profundo, tornando a visualização do ponto mais difícil, mostrarei como fazer o ponto também em outra cor. Utilizei 440 gramas de fio com Tex 295, 100% algodão mercerizado. Com esse fio, a saia poderá ser vestida tanto no verão quanto no inverno. Também utilizei as agulhas de tricô número 4,5 e 4. Vamos ao passo a passo. Para estabelecer o número de pontos necessários, fiz uma amostra do ponto que será utilizado na maior parte da saia, na altura do quadril. Vou fazer toda a saia com 2 fios. A amostra também deve ser com 2 fios. A amostra é de 17 centímetros. Você deve fazer uma amostra de no mínimo 10 centímetros, porque a tensão do ponto de cada pessoa é diferente no tricô. Em 15 centímetros tenho 30 pontos. Faço uma regra de 3. Devo medir a maior largura do quadril. A maior medida do quadril é 106 centímetros. Mas como sei que o tricô cede e quero a saia justa, farei o cálculo para 10 centímetros menos, ou seja, 96 centímetros. Agora calculo quantos pontos serão necessários para a saia com 96 centímetros de quadril. Então, se em 15 centímetros tenho 30 pontos, devo fazer 96 vezes 30, que são 2.880. Depois divido dos 2.880 por 15, dando 192. Devo ajustar com o número de pontos necessários para o padrão do ponto. O ponto aberto precisa de múltiplos de 6 e o ponto fechado múltiplos de 3. Então, vou estabelecer o número de pontos divisível por 6. Por coincidência, 192 é divisível por 6, sendo adequado esse número de pontos para a saia. Se não fosse, teria que arredondar alguns pontos para dar certo. Nesse número de 192, somo 2 pontos para os pontos de borda. Então, serão 194 pontos que devo colocar na agulha para fazer a saia. Já coloquei 192 pontos nas duas agulhas, número 4,5. Faltam 2. Coloco dessa forma. Faço um nó. E tiro uma agulha. Coloquei 194 pontos na agulha. Em toda a saia, o primeiro ponto sempre passo sem fazer e o último ponto faço um ponto tricô. Apenas nesse primeiro farei um ponto meia. Começo com uma barra 2 por 2. Então, 2 pontos meias e 2 pontos tricôs. Dois meias e 2 tricôs. Vou da mesma forma até o final. Na segunda carreira, passo o primeiro ponto sem fazer, em seguida 2 pontos meias e 2 pontos tricôs. Repito o que tenho na agulha. 2 meias e 2 tricôs. Vou até o final da mesma forma. Já fiz 3 carreiras da barra 2 por 2. A terceira carreira igual à primeira carreira. Como a agulha está bem cheia, quando pauso o trabalho, coloco uma rolha para os pontos não escaparem.
Estou no verso e farei uma carreira de ponto tricô de preparação para o próximo ponto. Quero uma barra 2x2 bem fininha. Passo um ponto sem fazer, o ponto de borda. Tenho um ponto em posição de ponto meia, farei um ponto tricô na alça posterior. Outro ponto tricô na alça posterior. Agora um ponto em posição de tricô, farei um ponto tricô na alça anterior. Outro anterior. Continuo toda a carreira da mesma forma, toda a carreira em ponto tricô. Já fiz 3 carreiras da barra 2x2 e mais uma carreira de ponto tricô no verso. No lado direito está em ponto meia. Começarei o segundo ponto. Então, passo o primeiro ponto sem fazer, o ponto de borda. Em seguida, 3 pontos meias. Uma laçada. Inverto os 2 pontos seguintes e faço 3 pontos juntos em meia. É o ponto mate duplo centrado. Outra laçada. Começa novamente. Como a linha é escura, vou mostrar o mesmo ponto com o fio mais claro, o ponto 68 já postado aqui no canal. Para quem quiser ver o ponto com mais detalhes, vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo. Começa novamente. 3 pontos meias. Uma laçada. Inverto os 2 pontos seguintes e faço 3 pontos juntos em meia. Outra laçada. Começa novamente. Vou repetir a mesma sequência até o final da carreira. Estou terminando a carreira. No começo da carreira, comecei com 3 meias. No final da carreira, termino com ponto mate duplo centrado. Dessa forma, verá a sequência do ponto e a costura ficará invisível. Não posso esquecer dessa última laçada. O último ponto, o ponto de borda em tricô. Neste padrão de ponto, comecei com 3 meias e terminei com a laçada. Da mesma forma, na barra 2x2, comecei com 2 meias e terminei com 2 tricôs mais os pontos de borda. Devo prestar atenção na sequência do ponto na hora de estabelecer o número de pontos na agulha. Na segunda carreira desse ponto, faço toda a carreira em ponto tricô. Passo sem fazer o ponto de borda, ponto tricô na laçada, tricô, tricô na laçada, tricô, tricô, tricô. Continuo da mesma forma em toda a carreira. Então, na primeira carreira do segundo ponto, fiz 3 meias, uma laçada, mate duplo centrado e outra laçada. Agora, na terceira carreira do segundo ponto, inverto. Primeiro passo um ponto sem fazer, o ponto de borda. Em seguida, uma laçada, um mate duplo centrado. Outra laçada e 3 meias. Começa novamente. Uma laçada, um mate duplo centrado, outra laçada e 3 meias. Continuo por toda a carreira da mesma maneira.
No final, termino com 3 meias e o ponto de borda em tricô. Na quarta carreira do segundo ponto, passo o ponto de borda sem fazer. Farei toda a carreira em tricô, igual à segunda carreira desse ponto. Toda a carreira em tricô. Repito da primeira até a quarta carreira por 17 centímetros. Já fiz 17 centímetros desse ponto, está ficando muito bonito. Agora mudarei de ponto. Prefiro agulha reta, mas como está ficando pesado, resolvi pegar agulha circular. Número 4,5 também. Continuarei tricotando de um lado para outro. No segundo ponto, passo o ponto de borda sem fazer. Sempre tenho colunas de pontos meias. Vou mostrar melhor para vocês. Tenho colunas de pontos meias e 2 pontos no meio. Darei sequência a essas colunas de ponto meia. Então, passo o primeiro ponto de borda sem fazer. Todos os pontos estão em posição de meia. Começo com ponto tricô na alça de trás. Passo um ponto sem fazer em meia. Outro ponto tricô. Começa novamente. Um tricô. Passo um sem fazer em meia. Outro tricô. Começa novamente. Vou mostrar o ponto tricô 69 com o fio mais claro, já postado no canal. A visualização é melhor. O link está aqui em cima e na descrição do vídeo. Um tricô. Passo um ponto sem fazer em meia. Outro tricô. Começa novamente. Continuo essa sequência por toda a carreira. O último, o ponto de borda em tricô. Com a agulha circular, podemos visualizar melhor o ponto. Estou gostando bastante. Vamos para a segunda carreira do terceiro ponto. Passo o primeiro ponto sem fazer, o ponto de borda. Nesta carreira, todos os pontos estão em posição de ponto meia. Farei toda a carreira em tricô na alça posterior para não torcer o ponto. Contudo, também gosto do efeito do ponto torcido. Nessa saia, resolvi não torcer o ponto. Farei toda a carreira da mesma forma, toda a carreira em tricô. Vou até o final e já volto. Terminei a segunda carreira do terceiro ponto. Repito essas duas carreiras. Bem fácil, o verso sempre em tricô. Vou repetir essas duas carreiras até chegar na parte mais larga do quadril e já volto. Já tricotei 40 centímetros desde a barra. Voltei para a agulha reta porque tricoto mais rápido com essa agulha. Se preferir, você pode continuar com a agulha circular. Depois de 40 centímetros, trocarei de agulha. Da agulha número 4,5, vou diminuir para a agulha número 4. Vou tricotar por 14 centímetros com a agulha número 4. Quem tiver bastante cintura, com uma diferença maior entre cintura e quadril, pode utilizar depois de 5 centímetros a agulha número 3,5 e depois a 3. Vá medindo. No meu caso, vou continuar com o mesmo ponto na agulha número 4 e já volto. Desde a barra, já tricotei 54 centímetros.
fiquei com a agulha número 4. Então foram 40 centímetros com a agulha 4,5 e 14 centímetros com a agulha número 4. Agora iniciarei o cos da saia. Continuarei com a agulha número 4. Se você tiver muita cintura, diminua o número da agulha ou diminua o número de pontos. O cos será tricotado em ponto meia ou jersey, ponto meia na frente e ponto tricô no verso. Então, o primeiro ponto passo sem fazer, o ponto de borda. Em seguida, ponto meia, meia, meia. Farei toda a carreira em meia e já volto para mostrar a próxima carreira. Já fiz uma carreira do cos em ponto meia e agora vou fazer uma carreira em ponto tricô, no verso. Estou no verso. Farei toda a carreira em ponto tricô. Repetirei essas duas carreiras, ponto meia na frente e ponto tricô no verso, por 3,5 cm e já volto. Já fiz 8 carreiras do cos. Tenho um elástico de 3,5 centímetros. Vocês podem utilizar um elástico de 2,5 também, se preferirem. Fiz a metade das carreiras necessárias para o cos. Agora farei uma carreira inteira em tricô para facilitar a dobra da malha. Estou no lado direito. O primeiro ponto de borda passo sem fazer. Estou no lado direito e o ponto está em posição de meia. Farei o ponto tricô na alça posterior. Farei toda a carreira em ponto tricô e já volto. Terminei a carreira em ponto tricô no lado direito. Agora, no lado avesso, eu continuo fazendo o mesmo ponto do cos. O primeiro ponto de borda passo sem fazer. No avesso, faço toda a carreira em tricô. Continuo fazendo o mesmo ponto do cos. No lado avesso, em ponto tricô e no lado direito, em ponto meia. A carreira tricô no meio do cos é só para facilitar a dobra da malha. Então, continuarei o cos e já volto para o próximo passo. Terminei o cos, ficou assim. No cos fiz 8 carreiras, depois uma carreira em ponto tricô para facilitar a dobra. E mais 9 carreiras, já que para o outro lado comecei no avesso. Já cortei o fio e com uma agulha de tecelagem farei a costura do cos. Vou costurar aqui na primeira carreira. Preciso cuidar para a costura ficar na mesma carreira. Devo ficar em linha reta na primeira carreira. Vou pegando os pontos um a um, em linha reta. Vou para o segundo, sempre na mesma carreira. Vou para o segundo ponto da agulha. Tiro o ponto da agulha. Ponto seguinte. Deixo bem solto o ponto seguinte. Posso ir direto para o ponto da agulha, para quem tiver mais experiência. Vou indo assim. Deixo solto porque essa costura não pode impedir a extensão do elástico.
Vou continuar e já volto para o próximo passo. Fiz a costura, ficou assim, bem reta. No lado direito ficou muito boa, bem reta. Deixei a costura solta. No final, colocarei o elástico aqui no meio. Deve ficar solto para conseguir estender. Vou para a costura lateral, final. Para a costura, deixo avesso sobre avesso, o lado direito para fora. Pego apenas o ponto de borda. Esse, apenas o ponto de borda. Aqui no começo tem o fio do começo do trabalho, começarei com ele. No começo saio com a agulha na mesma carreira no lado direito. Vou para o outro lado, entro na ponta no lado direito e saio no lado direito no mesmo ponto. Apenas no ponto de borda. Estou deixando o fio solto para vocês visualizarem onde a agulha passa. Vou para o outro lado, entro no mesmo ponto onde saí antes, no lado direito, e saio no próximo ponto borda, no lado direito. Vou para o outro lado, onde saí antes, entro pelo direito e saio no próximo ponto, no lado direito. Vou para o outro lado, vou seguindo da mesma forma. Vou puxar o fio, não pode nem apertar demais e nem de menos, ficará uma costura invisível. Nesta parte, devido às laçadas, fica mais difícil visualizar. No outro ponto farei da mesma forma, entro no ponto no lado direito e saio no próximo ponto no lado direito. Vou terminar a costura e já volto. Fui com a costura até naquela carreira de tricô no cos. Não costurei o verso do cos. Deixei esse espaço para colocar o elástico. Olha como ficou a costura, invisível, muito boa. No lado avesso ficou assim. No lado direito ficou imperceptível. No ponto aberto ficou assim. No avesso, quase não se percebe a costura, muito boa. A saia está quase pronta. Agora vou colocar o elástico. Melhor um passador de elástico. Como não tenho, vou utilizar um alfinete de segurança. Cortei o elástico no comprimento necessário para a cintura. Ajeito o elástico para ficar reto. Vou continuar a passar o elástico e já volto. A saia está ficando maravilhosa. Já coloquei o elástico, só falta costurar. Darei alguns pontos no elástico com uma agulha e linha de costura. Depois vou terminar de fechar essa parte do cos e já volto para mostrar o resultado para vocês. Terminei a saia. A costura do cos ficou bem reta. A costura deve ficar solta para permitir estender o elástico. Costura final.
Escondi o fio. No lado direito a costura ficou invisível. No ponto aberto. Gostei do resultado. Então, essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou, clique no gostei e compartilhe o vídeo. Também gostaria muito de saber a sua opinião. Escreva nos comentários. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!